Você sabia que o Planserv é o maior plano de saúde do Norte e Nordeste? São quase 500 mil pessoas que contam com atendimento humanizado e qualificado graças ao Planserv. A rede credenciada tem mais de 1.400 prestadores e todos os dias são autorizados mais de 30 mil procedimentos, incluindo consultas e exames. Aqui na capital, tem atendimento de urgência e emergência nos maiores e melhores hospitais, como o Português, o Santa Isabel, o Angenor Paiva, o ProHope, o Hospital da Pituba e a Fundação Baiana de Cardiologia, entre outras unidades que podem ser conferidas no site planserv.ba.gov.br. Tem até um hospital exclusivo para os beneficiários do Planserv, o Hospital de Brotas. Então, é o Planserv cada vez mais forte para cuidar de quem cuida da Bahia. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Os jogadores estão fritando o Rogério Ceni. Enquanto ele não sair, o Bahia não ganha. PN, tá dizendo Augusto Santana. Não sei se tá fritando o Rogério, né? Mas é um clima estranho. É um clima estranho de um time que não reage, de um time que dá uma melhorada num tempo, mas no outro volta a ser o Bahia do segundo turno, que só aborrece o torcedor. Aí é aquela coisa que a gente pode perguntar também para vocês: o que é que faz o Bahia piorar no segundo tempo? Né? Tipo, eu quis ouvir de Rogério qual era a briga, e algumas pessoas até falando e concordando com a pergunta que foi feita para o Rogério na coletiva, porque não adianta a gente estar aqui, não, gente, a briga é pro Super Mundial de Clubes de 2025 e tá jogando só baiano, né? Não adianta. Da boca para fora, não adianta. A gente quer na prática, né? A gente quer na prática. E assim, em outros momentos eu falei, pô, que bom que a gente tá brigando na parte de cima da tabela. E realmente, inicialmente, é um alívio a gente não estar aqui preocupado com quem tá na parte de baixo da tabela. Porém, é preocupante você fazer o primeiro turno que fez e o segundo turno não chegar nem perto, né? É o que tá faltando? Qual é o lado do comando? Técnico, diretoria, um líder em campo? O que é que falta? Alguém tem que dizer o que é que falta, né? O certo é que falta alguma coisa. O certo é que falta alguma coisa. Tipo, pô, irmão, os caras jogaram o primeiro turno, 19 partidas. O Bahia faz 31 pontos. Eu lembro que quando eu falei assim, ó, primeiro turno, a gente vai fazer 30 pontos. Aí Yuri pegou e falou assim, pô, 30 pontos é pontuação de Libertadores. Eu falei, bora ver. Fizemos 31. Aí você cria uma expectativa de, no mínimo, você repetir a pontuação do segundo turno. Vou fazer 60, tô lindão dentro do grupo de Libertadores. E esse grupo, de repente, não corresponde mais. De repente, não é a mesma coisa. Para de jogar, perde jogos de virada de forma inexplicável, como foi a do Juventude, como foi a do Palmeiras, né? Entre outras aí que vocês podem lembrar de derrotas, eliminação da Copa do Brasil, repito, independente de ter sido o Flamengo. Ah, o Flamengo foi campeão, Marinho e tal, mas o Flamengo passa a jogar bola depois, quando o Tite sai e o Felipe Luiz assume. O Bahia que o Flamengo que o Bahia enfrentou foi um Bahia, né? O Flamengo que o Bahia enfrentou foi um Flamengo de Tite, desorganizado, doido pro técnico sair, sei lá, e que quando a gente precisava e que tinha um bicho gordo para classificar, a gente não deu um chute no gol. Um chute no gol. O Bahia não deu. Apenas isso, né? Então é a pergunta que fica quando a gente tenta entender o que está acontecendo. Na boa, o campeonato é feito por 38 rodadas. Bahia tem uma tabela muito acessível para conseguir pelo menos 53 pontos e ir tranquilamente como sétimo colocado. É uma opinião para com esse papo besta, tá dizendo aqui o Leandro Jesus.
Pronto, Leandro. O que garante agora? Me diga assim, ó. Você está dizendo assim, o Bahia tem. É, é, o Bahia tem. Como é que se diz? Uma tabela muito acessível para conseguir. O que te garante? O que te garante que vai conseguir 53 pontos? Até porque, até porque a gente tem hoje 46. Para conseguir 53, tem que somar 7 em 4 jogos. A gente somou 1 em 6. Numa tabela acessível, como você está dizendo. Eu posso refrescar a tua memória, Leandro, só a respeito do primeiro turno, né? Porque assim, beleza, a gente entende algumas coisas, mas também não vai querer tapar o sol com a peneira, né? E é só olhar o primeiro turno. Vou voltar aqui um pouquinho. A gente perde para o Palmeiras no primeiro turno. No primeiro turno, eu vou fazer o seguinte: depois do Criciúma, que a gente ganha, a gente empatou lá e ganhou o daqui, a gente perde para o Flamengo. No segundo turno, a gente perdeu também para o Flamengo. A gente ganha do Cruzeiro, a gente empata com o Cruzeiro. Vamos organizar o baba? Ganhou do Criciúma, empatou com o Cruzeiro, empatou com o Criciúma, ganhou do Cruzeiro. Tá tudo em casa. Pronto. Vasco para cima, comparando o primeiro com o segundo turno, da tabela acessível que você tá falando. A gente toma 3 do Vasco no primeiro tempo, com 30 minutos, depois organiza, teve chance de empatar, mas o resultado é o final. Não teve 3 pontos. Ganhamos o Vasco no primeiro turno, perdemos para o Vasco no segundo turno. Perdemos para o São Paulo no primeiro turno, perdemos para o São Paulo no segundo turno. Ganhamos do Juventude no primeiro turno, perdemos para o Juventude no segundo turno. E perdemos para o Palmeiras no primeiro turno, perdemos para o Palmeiras no segundo turno. A tabela acessível, a gente pega o Atlético Paranaense agora, que está motivado, que é completamente diferente do Atlético Paranaense do primeiro turno, e que não garante que a gente vai ganhar o jogo. Eu acredito, sempre acredito no Bahia. Agora, querer tapar sol com a peneira, dizer assim, para com esse papo besta. Papo besta, Leandro, papo besta são 18 pontos disputados, conquistar um. 18 pontos disputados, conquistar um. E querer dizer que a tabela é acessível. Papo besta é isso. E não reclamar de um vexame, de uma virada dentro de casa, em um jogo em que a gente foi, sim, por boa parte do jogo, melhor. Porém, foi incompetente. Jean Lucas perde gol de cara porque quer bater virando o corpo. Biel perde gol de cara porque sabe lá Deus por quê, manda a bola na lua. Né? Thiago chuta a bola, bate no Jean Lucas impedido. Então pronto. Quando o Bahia caiu para a Chapa em 17, duvido que alguém em Chapecó ficou triste de ter ido para a Liberta como nono. Ninguém está falando de ficar triste de ir para a Liberta em nono, não, Leandro. Ninguém está falando disso, não. A gente está falando do momento. De 18 pontos disputados, ter conquistado um. Né? É uma mania de viver em depressão, tá bom. E é uma mania de dizer amém também, né? É uma mania de dizer amém. Tem um bocado aí que é uma mania de dizer amém. E vamos que vamos. Tá tudo lindo, ô Leandro. Tá tudo ok, né? Tá tudo perfeito no trabalho. E vamos para frente. Vamos curtir o momento como o Rogério mandou, né? Vamos curtir o momento como o Rogério mandou. E pronto. Tá tudo perfeito. Não pode reclamar. Tá reclamando de quê? O time é oitavo. Tá reclamando de quê, né? Não pode reclamar. Seguimos, vamos para frente. Deixa eu completar a mensagem. Ó. O Bahia tem totais condições de vencer Paranaense, Goianiense e ao menos empatar com o Cuiabá. O Bahia nunca ganhou do Cuiabá, né? Ao menos empatar, tá bom. O jogo é lá. Eu acredito em ganhar do Cuiabá lá. Eu acredito em ganhar lá, né? Mas os últimos 2 jogos são 2 derrotas. Aqui e lá. O que me deixa curioso é que depois de quando começar a dar resultado, vai ter gente elogiando e reconhecendo que não teve paciência. Eu peço paciência, pergunta aqui no chat desde o começo do ano, né? Desde o começo do ano. E vamos para frente. Marinho Júnior.